Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Eu espero que sim, irmãos. Meu nome é Fabiana, sou criadora desse canal Gotas da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é uma quinta-feira, dia 6 de março de 2025. Um dia único, irmão, e especial, ao qual nosso Senhor nos preparou para ouvir a sua santa palavra que se encontra em João 6, 27. Que diz assim, irmãos: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. João 6:27. Irmãos, é interessante, né, que Jesus, nessa passagem, ele vê o povo cansado, né, que o povo já estava seguindo ele há muito tempo no deserto. E ali ele percebeu que naquela multidão tinha crianças, homens, mulheres, velhos, né, pessoas enfermas, mas Jesus pensou no bem-estar dela físico. Ali o Senhor, ele fez ali o milagre da alimentação de 5.000 pessoas, né, que todos sabem, os peixinhos e os pãezinhos que foi multiplicado em 5.000, ao qual alimentou todos e ainda sobrou, irmão. Mas depois disso, da alimentação física, Jesus começou a ensinar a multidão sobre as coisas mais importantes da vida. Ensinou eles que não era apenas a alimentação física que eles precisariam para caminhar nessa terra, mas que eles precisariam do alimento espiritual, ao qual nós também precisamos todos os dias, irmãos, todos os dias do alimento espiritual da parte do Senhor. Ele disse assim: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. João 6,35. Ele também disse: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem lhes dará. Versículo 27. Em outras palavras, ele diz assim: pessoal, já encheram o estômago, correto? Mas eu sou o pão da vida. Interessante, né? Ele falou assim: agora que vocês estão cheios, entendam que eu sou o pão da vida, que não há vida fora de mim. Em busca disso é que você deveria estar vivendo. Jesus quis ensinar para eles que não é só comida, mas que eles vissem além da comida, né? Mas depois que ele terminou esse sermão, sabe o que aconteceu, irmãos? A maioria das pessoas se afastou dele. Sabe aquele culto que você vai, aonde tem, irmãos, aquela pregação que é de exortação, e você vê Deus trabalhando ali, na hora da bênção todo mundo ergue a mão, mas na hora da exortação, do ensinamento, né, correto da palavra, as pessoas não gostam, ficam com sono, levantam, muitas pegam a bolsa e até vão embora, né, não ficam para terminar. E com Jesus não foi diferente, irmão. Ele terminou o sermão e a maioria das pessoas se afastou dele. Quão triste o mestre deve ter ficado nesse momento, né, irmãos? Jesus percebeu ali que a multidão ela não estava interessada no alimento espiritual. Ela estava interessada só no alimento normal, no alimento físico, né? No que poderia oferecer no físico. Ah, ele fez o milagre do pão. O que mais ele pode fazer? Ficaram ali, de repente, para especular uma ou outra coisa. Eles queriam mais no meio natural e menos no meio espiritual, irmãos. Jesus quis ensinar a eles que não devem pensar assim, né? Mas a maioria se afastou dele. Que triste, né, irmãos? E hoje não é diferente. Muitas pessoas se afastam quando é falado que é necessário que eles mudem de vida, se reposicionem em suas vidas, muda a rota, muda a direção de tudo que está fazendo. As pessoas não querem, irmão. Sabe por que não quer? Porque dá trabalho. Dá trabalho ouvir a voz de Deus, dá trabalho seguir o que Deus quer, porque você tem que renunciar a si mesmo. Agora, a pessoa que ouve a palavra do Senhor e renuncia, entrega a vida dela no altar e confia no Senhor, não dá trabalho, irmão. Porque o fardo fica leve. Porque todo esse fardo desse mundo, quando você carrega, ele é pesado. Jesus quis ensinar, mas as pessoas não quiseram, né? Acabaram se afastando dele. Essas pessoas, irmãos, são pessoas inconstantes. Se afastaram depois que tiveram sua refeição grátis, porque não gostaram do que Jesus disse. Então ele se voltou para os seus 12 discípulos e disse para eles também: vocês também não querem ir? Para ver as reações dos discípulos, né? Meu Deus, que forte, irmãos. Você tem o privilégio de ter Jesus, meu Deus, Filho de Deus, aqui na terra e não conseguir entender, né? O milagre, meu Deus do céu, que Jesus fez naquele grande dia. E o sermão que ele pregou depois disso, meu Deus, um Deus que alimenta a sua barriga, um Deus que cuidou de você na sua fome física e depois te alimentou espiritualmente. O povo não entende, irmãos.
Não é só alimento físico, não é nessa terra que nós temos que pensar em ficar, irmãos. Estamos nela sim, precisamos trabalhar, alimentar, cuidar dos nossos filhos, das nossas obrigações. Mas, irmãos, há algo muito mais importante do que o físico, é o nosso espiritual. Porque se o nosso espiritual estiver vazio, irmãos, em vão nós estamos aqui nessa terra, sem propósito, só trabalhando para comer, ali enfado, cansaço, não tem sentido de vida, porque o dinheiro não compra nada que é espiritual. Irmãos, aí Jesus disse assim para os discípulos, né? Vocês também não vão querer ir? E eles disseram, que coisa linda, né, irmãos? Os discípulos estavam ali, já tinham entendido, né? Que o mestre era tudo o que eles precisavam. Porque a Bíblia diz que muitos deles também deixaram as suas obrigações cotidianas, suas obrigações secular, porque eles entenderam o chamado e foram servir ao mestre. E eles entenderam que sem Jesus eles não poderiam viver mais, irmãos. Não estou falando para você deixar o seu trabalho, deixar seus afazeres e mudar tudo, porque isso foi um chamado, foi Jesus que chamou ele, né, para fazer a obra. Mas o Senhor chama todos nós, irmãos, para fazer a obra, de uma forma ou de outra. Alguns com mais tempo, que seja integral, para realmente para viver para a obra. Alguns parcial, uns trabalham e depois se dedicam para a obra no horário que sobra. E é abençoado pelo Senhor da mesma forma, é visto com bons olhos pelo Senhor da mesma forma. Mas ali os discípulos foram separados pelo Senhor para a grande obra. Tornarem-se pescadores de homens, de alma. Mas eles disseram assim para o Senhor: Senhor, para quem nós iremos, se só tu tens a palavra da vida eterna? Os discípulos já tinham entendido, irmãos, que quem está com Jesus tem tudo, não precisa de nada, porque o Mestre ele conhece a nossa necessidade, irmão. Nós cremos e sabemos, eles disseram, né? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Versículos 68 e 69. Precisamos mostrar compaixão para com aqueles que estão em necessidade. Jesus ele foi o maior exemplo disso, né, irmão? Nessa passagem que ele alimentou toda aquela multidão que estava com fome. Mas ele também nos mostrou que além de atender às necessidades físicas daquelas pessoas, precisamos atender às suas necessidades espiritual. Se você for ajudar alguém numa visita numa casa, você vê a necessidade lá, estão passando fome, a situação está difícil, né? Ou até alguém sem trabalhar, você sabe que aquela pessoa precisa de alguma coisa, precisa de uma cesta básica, precisa muitas vezes de alguém pagar uma conta que está atrasada, até que a pessoa se reposicione novamente para trabalhar. Então é a fé com obra, irmão. Jesus quis ensinar. Você tem que fazer sim, tem que ajudar sim, mas depois de tudo isso, precisamos atender às suas necessidades espiritual. Para o quê? Para que as pessoas mantenham a vida dela em consagração ao Senhor. E saber que tudo vem do Senhor, que se a força que ele tem para trabalhar, a saúde, a vitalidade, não é dele, vem do Senhor. E quando as pessoas conseguem alinhar isso em sua vida, que ela precisa sim trabalhar, mas ela precisa ter uma vida espiritual para alinhar com a vida física. E ele ensina, precisamos atender às suas necessidades espirituais. Vamos mostrar compaixão, mas vamos também lembrar que a coisa mais importante que podemos fazer pelas pessoas é cuidar das suas almas. Porque, irmãos, por quê? Que tem pessoas que falam da palavra de Deus e vai ter pessoas até à volta dele falando da palavra dele, explicando, ensinando, porque as pessoas esquecem que precisam cuidar da alma, irmão. Acham que a alma não é importante. E é, irmão, porque naquele grande dia, irmão, tudo dessa terra vai ficar. O que vai valer é o que nós fizemos em vida, o reino de Deus. Irmãos, não há dúvida que os cristãos têm compaixão das pessoas com a dor, e é assim que é o correto ser, né? Jesus disse. Mas em todas as nossas tentativas de chegar às pessoas e satisfazer as suas necessidades físicas, deixamos de satisfazer as suas necessidades espirituais. Então teremos falhado em nosso objetivo principal. Significa o quê? Se você só ajuda uma pessoa numa cesta básica e você não ensina as coisas espirituais para ela, não adianta, irmão. Tem que estar alinhado em harmonia, né? Ensinar, ajudar e mostrar o caminho para ela, né? Que não é só as coisas materiais que ela precisa, mais das coisas espirituais. Porque Jesus ensinou isso, irmão, 2000 anos atrás, para aquele povo, para aquela multidão que estava ali com ele, no deserto, na praia, né, irmãos?
E ali o Senhor ensinou e as pessoas não compreenderam. E hoje, se nós não ensinarmos isso, as pessoas também não vão compreender. E a partir do momento que você deixar de ajudar elas materialmente, elas vão ficar com raiva de você. Porque você esqueceu de satisfazer as suas necessidades espirituais. Porque tem pessoas, irmãos, ela não é ignorante porque ela quer. Ela é ignorante porque ela não tem entendimento. E nós somos chamados a abrir os olhos espirituais dessas pessoas. Né? Se nós não fizermos isso, só ficarmos alimentando elas fisicamente, não ensinando as coisas espirituais, nós teremos falhado no objetivo principal de ensiná-las as coisas espirituais. Porque a coisa mais importante é onde elas vão passar a eternidade, né, irmãos? É ensinar elas que elas podem sim se dar bem, ter um trabalho digno, ter sua casa, ter as suas comodidades, né? Ter um lar bom, ter um carro bom do ano, ter tudo que Deus pode oferecer, mas elas não podem se apegar a isso, porque tudo aqui é passageiro. É como se eu tivesse nos emprestado tudo isso aqui em vida, né? E depois, irmão, nós não levaremos nada. O que nós vamos levar é as boas obras, é o que nós fizemos com o nosso tempo aqui na terra, o bem que nós fizemos, né? O bem que nós levamos às pessoas, porque o mais importante é aonde nós vamos passar a nossa eternidade, irmão. Porque o que nós semearmos, nós colheremos, irmão. Muitos vão colher ainda na terra e, além disso, colherão na eternidade, irmãos. Meu Deus. Quando o Senhor fala que aqueles que for rejeitados por Senhor naquele grande dia haverá muito choro e ranger de dentes, você pode imaginar que tristeza vai ser, irmãos. Porque as pessoas se dedicaram muito a ficar aqui na terra. Muitas pessoas estão lutando para ficar aqui na terra, irmão. Não se preocupe quando você começa a falar das coisas espirituais. Felizmente, naquele grande dia, o Senhor não terá isso por inocente, porque foi passado pessoas pela vida deles e falaram sobre as coisas espirituais. Muitos não vão querer ouvir o que você tem para falar acerca do reino de Deus. Muitos não vão querer ouvir o que você tem a falar sobre Jesus, o nosso Salvador. Não tem problema, irmãos, a nossa obrigação é falar. Agora, se eles vão realmente escutar ou dar seguimento para aquilo que foi ensinado através da nossa vida, é com eles, irmão, porque o Senhor não tem eles por inocente, né? E assim o Senhor pede para mim e para você. Não simplesmente, né? Aconselhe uma pessoa, ajude uma pessoa, mas seja igual a Cristo. Cristo, ele atendeu a necessidade física, mas ele principalmente ensinou a atitude espiritual, né? A necessidade espiritual daquele povo, e não é diferente hoje. Mas Jesus ficou chateado, triste, porque as pessoas viraram as costas para ele. E hoje não é diferente, né, irmãos? Mas que nós venhamos a ser os remanescentes, que ainda entende que o reino do céu não é comida, nem pão, nem bebida, mas o reino dos céus é Jesus, é o nosso Senhor, que fez tudo por nós na cruz. Amém, irmãos? Irmãos, o Senhor Jesus nos ensina que muitas vezes olhamos para Ele querendo somente as bênçãos materiais que Ele pode nos oferecer e esquecemos que Ele é o nosso Senhor e Salvador de nossas almas. Ele quer que sejamos pessoas sensatas, que entendamos que o seu reino dos céus não é apenas comida ou bebida terrena, ao qual depois que comermos sentiremos fome novamente. Ele quer que o tenhamos como pão da vida, que desceu do céu, se fez homem na terra, e foi crucificado e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, ao qual nos deu direito à vitória da vida eterna. Ao lado dele, Deus Filho, e Deus Pai, e Deus Espírito Santo. Quando a nossa vida findar nessa terra, irmãos, não precisaremos de nada daqui. O que levaremos será nossas semeaduras para o reino de Deus. Trabalhando para Cristo, irmãos, teremos a nossa paga justa naquele grande dia, ao qual Ele te reconhecerá e dirá diante dos anjos e de seu Pai: venha ao descanso de meu Pai, servo bom, serva boa e fiel. Irmãos, nunca nos esqueçamos que tudo foi pago por Ele na cruz, que nos deu direito à sua graça imerecida, ao qual temos o dever, irmão, como filho e como filha de Deus, zelar por essa bênção. Como, irmã Fabiana? Com a santidade, com a humildade, a obediência e a prática leitura da sua palavra, pois é o nosso guia nessa terra, até o encontro com Ele no céu. Há uma necessidade, irmãos, de nós lermos a Sagradas Escrituras todos os dias, irmão. A gente come e bebe todos os dias para o físico manter de pé, para nós andarmos e fazermos a nossa atividade. É a mesma coisa para o corpo espiritual, irmão. Nosso espírito, nós temos que todos os dias alimentar ele com a palavra de Deus. Amém? Céus e terras passarão, mas minha palavra não passará, diz o Senhor em Lucas 21:33. Mais um lembrete, irmãos, que temos que meditar em sua palavra constantemente antes de tomarmos decisões muito ou pouco importantes que nós julgamos em nossa vida.
tudo tem que ser passado nas mãos do Senhor. Tudo tem que ser exposto diante do Senhor. Qualquer decisão que você for tomar, irmão, não tome ela aleatoriamente ou porque você achou que é bom, não. Expõe diante do Senhor e vê se isso é bom para você, tá bom? E ele falará para você se isso realmente é bom para você. Você não ficará enganado nas suas decisões. Amém, irmãos? Oremos então. Pai, obrigada por essa palavra, Senhor, abençoada, ao qual o Senhor direcionou aos nossos corações nessa manhã de quinta-feira, Senhor. Gratidão por mais essa escama que cai de nossos olhos hoje, que nos ensina que devemos sempre desejar o seu reino acima de tudo. E o Senhor, que tudo vê em nossas vidas, suprirá todas as nossas necessidades de glória em glória, dando-nos discernimento, paz em meio às tribulações dessa vida, pois Tu és o pão da vida, que desceu do céu para nos ensinar que tudo volta para o Pai. Obrigada, Senhor, pelo Seu grande e eterno amor. Fica conosco mais esse dia, Senhor. Amém, amém e amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.